Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe! Nós estamos com a pergunta âncora: qual o nome do cientista que descobriu o bacilo da hanseníase? Com o apoio cultural, esta iniciativa conta com o apoio cultural do edital Cultura e Saúde de 2010 do Ministério da Cultura e do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania Cultura Viva, tendo esta iniciativa sido premiada neste edital. Vamos agora iniciar com a primeira pergunta do bloco. O que é a hanseníase? Então, a hanseníase é uma doença de pele e que também acomete os negros, né? Ela é uma doença que antigamente ela tinha outro nome, né, que era lepra, e no Brasil ela é conhecida como hanseníase, que a maioria dos jovens, pela própria história da doença, conhece mais como lepra. Então, hanseníase ainda é um nome que é pouco conhecido pela população mais jovem. Doutora, e como ela é mais conhecida, né? A senhora já falou, né? E quais seriam os sinais e os sintomas, né? Poderia ser verificado. Então, a hanseníase é uma doença, como eu falei, que ela é de pele. Então, um dos sinais clássicos dela é a mancha na pele. A gente tem que estar sempre cuidando, olhando para o corpo, e que mancha é essa? São manchas esbranquiçadas, manchas amarronzadas, e essas manchas elas têm uma característica que é a perda da sensibilidade. Então a gente não sente quando a pessoa toca, ou então às vezes a gente se machuca, né? Então pode estar sentindo, ter essa característica a mancha. Além das manchas na pele, e aí eu quero fazer um parênteses, porque assim, a gente pensa em mancha, aí todo mundo já se assusta. Então eu estou com hanseníase, né? A gente tem que verificar, fazer um teste simples na unidade de saúde para saber se é uma mancha, outros tipos de dermatose, né, de doença de pele, ou se é a mancha da hanseníase, né? E tem também outros sintomas, também aí na pele, o aparecimento de uns nódulos, como se fossem umas espinhas internas, que pode também aparecer na pele como um todo. Além dessas manchas na pele, a gente também tem outros sintomas e outros sinais, como por exemplo, área com formigamento, né? Você perde a sensibilidade, porque o agente etiológico, né, o micro-organismo que causa a hanseníase, ele tem predileção pela terminação nervosa. Então você pode perder a sensibilidade, então pode ter uma área com mancha dormente também. Então esse também é um sinal que, se eu tenho uma área dormente, eu tenho que pensar em hanseníase, né, ou lepra, como ela era antigamente, né, conhecida. E quais são os tipos de hanseníase? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, a gente, não é que existam tipos de hanseníase, ela é uma doença única, né? No entanto, ela tem a forma de se apresentar, que aí normalmente a gente confunde como se fosse tipo, né? Que ela pode ser classificada clinicamente, quando eu vou avaliar se tem mancha na pele, ou se tem esses nódulos, né, ou se tem a perda da sensibilidade. Ela pode ser indeterminada, que é o começo da doença, né, que a gente diz que é a forma indeterminada, né, que normalmente é quando tem menos de 5 manchas, tá? Ela pode ter a forma tuberculoide, que já é como se fosse, a doença fosse evoluindo. Então, também pode se apresentar na forma de manchas, constante também tem menos de 5 manchas na pele. No entanto, a mancha, o que diferencia então essa mancha dessas duas fases, é que nessa fase tuberculose, a mancha ela é como se fosse mais elevada. É como se a pele tivesse sido puxada para cima, né? Então, e tem também a dimorfa, que essa já é as lesões são mais generalizadas, são várias lesões no corpo como um todo,
E aí tem que prestar bastante atenção, porque tem algumas predileções, né? Como o agente etiológico, né, que é um bacilo que causa essa doença, tem predileção por alguns locais na pele, então normalmente é área mais periférica, então tem que olhar muito a região no final das costas, aqui no começo das nádegas, né? Então essa é a forma de morte que a gente chama. E a gente tem a forma bichoviana, que é a forma mais grave da doença, vamos dizer assim, que já tem comprometimento além da pele do sistema como um todo. Então a pessoa já pode ter as orelhas ficarem ademaquiadas, pode ter perda de cílios, né, que a gente chama de madarose, né? Pode ter, a doença pode ser sistêmica também, pode apresentar febre. Então esses são os sinais principais da hanseníase. No caso, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da hanseníase, a gente diz assim, que ele é feito a partir do exame físico, né? Diferente de outros que precisa fazer exame de sangue. Não, na hanseníase não, a gente fazendo uma boa avaliação num posto de saúde, né? Os famosos postos de saúde, né? O centro de saúde, fazendo uma avaliação física, um exame clínico detalhado, prestando atenção nesses sinais que eu falei. O profissional vai fazer uns testes de sensibilidade. Então, se é uma mancha, vai testar, né, o quente, o frio, com um tubo de ensaio, né? Todos vocês devem saber o que é tubo de ensaio, né? Então, a gente vai testar, fazer o teste do quente e do frio, e depois testar a perda da sensibilidade, da dor, tá? Então não precisa fazer exame de sangue para saber se tem hanseníase. Porém, existem algumas formas que a gente fica em dúvida, que a gente pode pedir um exame que a gente chama de baciloscopia, que a gente faz um teste para saber se o agente etiológico está presente na pele. Doutora Olga, e como é o tratamento? O tratamento da hanseníase, o tratamento dele é todo ambulatorial, feito no serviço, unicamente no serviço de saúde, então não tem na rede privada, é só na rede pública, e ele é feito com um conjunto de medicamentos que a gente chama de poliquimioterapia, né? Então esse tratamento ele já é padronizado pela Organização Mundial de Saúde, então ele é o mesmo tratamento que é feito aqui no Brasil, é feito em qualquer lugar do mundo. Quais são as medidas que devem ser evitadas? Para evitar a doença? Exato. Com relação, não existe nenhuma medida assim, específica para a hanseníase, como, por exemplo, tem o sarampo, que a gente tem uma vacina. A gente diz que tem as medidas, que a gente chama as medidas de controle, que é a gente diagnosticar a hanseníase naquela fase inicial, né? Quando estiver bem no iniciozinho, aí a gente faz esse diagnóstico. E a gente tem também a vacina BCG, que é aquela vacina que a gente dá na criança quando nasce, ela confere uma certa proteção às formas graves, aquela bichoviana e a adimofa que eu falei, porque ela vai fazer com que o organismo da gente, se tiver com um período de incubação, se o bacilo estiver dentro, a doença se manifesta de uma forma mais benigna. Tá? Fora isso, tem algumas medidas que a gente pode evitar, que é, por exemplo, casa arejada, né? Porque tem a ver com o contato intradomiciliar, doença a gente pega dessa forma, de se morar na mesma pessoa, com a mesma pessoa que tenha, no caso, bacilo. Vamos mandar um alô para o Jackson da Escola Padre Osvaldo Chaves, de Sobral, que é do 8º ano, e o Samuel do Liceu Estadual de Maracanaú. Daniel da Escola Padre Osvaldo Chaves, né, participando muito do 7º ano. E vamos agora para o intervalo, né? Vamos reforçando que nós estamos com o tema hanseníase, né? Como os jovens podem atuar na prevenção, com a doutora Olga Alencar, enfermeira médica de saúde comunitária da UFC. Nós temos a pergunta âncora, né? Qual o nome do cientista que descobriu o bacilo da hanseníase? E lembrando, estamos com apoio cultural, com a iniciativa contra o apoio cultural, com o edital Cultural e Saúde de 2010, do Ministério da Cultura e do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania Cultura Viva, tendo esta iniciativa sendo premiada neste edital.